Ora viva! Bem-vindo a mais um programa Economize com a Reorganiza. Isto é um espaço de finanças pessoais da JETV, em parceria com o Grupo Reorganiza, e hoje vamos falar sobre as perspectivas para o mercado imobiliário em Portugal até ao final do ano. Para tal convidámos João Barreto Fernandes, CEO da KW de Santos. Olá João, bem-vindo. Olá, viva. Portanto, vamos falar sobre as perspectivas até ao final do ano, mas talvez antes de falarmos sobre as perspectivas, antes de avançarmos, talvez caracterizar um bocado o mercado imobiliário nos últimos 6, 8 meses, como é que tem caracterizado a compra e venda de imóveis? Muito bem. Bom dia e em nome da KW agradeço a oportunidade de vir aqui partilhar este momento convosco. De facto, quando queremos colocar em perspectiva e perspectivar o que aí vem, temos que de facto olhar, como bem dizes, para estes últimos meses ou até numa série temporal mais longa para perceber o que aconteceu. E, de facto, o setor imobiliário, ou seja, a compra e venda, o arrendamento de habitação, para o fim que os agentes económicos o decidam, tem muito a ver e é um reflexo da economia, da dinâmica social e até da dinâmica pessoal de cada indivíduo. E o aspecto económico, tipicamente, é o mais relevante. Isto porque, quando as pessoas adquirem uma habitação ou uma instituição faz um investimento para consolidar o seu património ou um desinvestimento, tem que sentir que o mercado económico, efetivamente, ou que o contexto económico está favorável. E, portanto, nós tivemos, no último ano, taxas de referência Euribor muito baixas, estabilizadas, o que tem facilitado, digamos, o acesso a crédito e tem facilitado a hipótese da banca conceder esse crédito. Temos um PIB a recuperar com dificuldade neste primeiro trimestre de um ano que foi, de certo modo, catastrófico para todos os efeitos, dada a pandemia e a crise sanitária e económica que seguiu. De facto, o PIB português caiu 7,6% em 2020 e recuperou agora no primeiro trimestre, marginalmente. Portanto, não podemos também imaginar que, de repente, haveria um boom, de certo modo, de toda a atividade económica. E o que temos também notado é que as taxas de juros praticadas pela banca têm acompanhado, evidentemente, as taxas de referência e começaram agora ligeiramente a subir, o que pode sinalizar o mercado como uma perspectiva de que as taxas subirão no curto prazo. Mas ainda não podemos dizer que isso é um facto e, portanto, não há, digamos, a certeza e um efeito de causa-relação já verificado, mas o que, de facto, tem também temos que colocar em contexto é que, de facto, foi um ano em que o desemprego sofreu um pico muito agressivo no princípio desta crise pandémica e que agora tem vindo a estabilizar, mas é mais estatístico do que realístico. Porquê? Porque os layoffs e as medidas ativas de emprego e de formação promovidas pelo Estado, de certo modo, camuflam um pouco esta realidade e se nós tentarmos olhar para estes números, de janeiro para março deste ano, os desempregados aumentaram 30 mil pessoas em Portugal. Assim, digamos, uma estimativa que não é facilmente apurada pelos indicadores. Temos também verificado a poupança dos portugueses aumentar. Por exemplo, há um ano atrás, a poupança dos portugueses era sensivelmente 5%, isto são dados do INE e do Banco de Portugal, neste momento está nos 8%. E poupança significa a vontade de aplicar essa poupança e a vontade de a aplicar bem. E quando o dinheiro vale praticamente, quer dizer, vale, mas as suas rendas pagas pelo setor financeiro, a rentabilidade é de zero, virtualmente, qualquer coisa que com segurança possibilite uma rentabilidade superior, torna-se um mecanismo de investimento. A poupança das empresas volta também a subir e verificamos uma tendência inflacionista a travar, ou seja, houve uma ligeira tendência inflacionista que poderia começar a puxar digamos, a pressão para a subida das taxas de juros, etc., por cima, que felizmente travou neste primeiro trimestre e, de certo modo, isto alivia um pouco a pressão que já era muito sobre a banca, portanto, com os layoffs e tudo mais, e com as moratórias de crédito, a banca sente-se pressionada e, de certo modo, isto começa também a criar um contexto de preocupação nos vários agentes económicos, porque até o cidadão normal ouve as notícias e, portanto, isso sente que a partir de setembro pode acontecer qualquer coisa e, portanto, de certo modo, isto poderia travar, digamos, o investimento imobiliário. O que nós, efetivamente, reparamos é que isso não aconteceu, ou seja, parece que estamos perante um paradoxo, porque esta estabilidade económica de longo prazo, que mesmo assim se sente, fruto dos mecanismos de proteção que os bancos centrais conseguiram impor, que diferiu do que aconteceu há uns anos atrás. Há uns anos atrás, quando cá teve a Troika, não era
eram poucos os países que estavam afetados por uma crise económica. Neste momento, todos os países tiveram, de certo modo, de se unir, digamos, neste desígnio. E o que aconteceu foi que, de facto, os preços de transação imobiliária não sofreram um decréscimo, muito pelo contrário. As pessoas podem dizer que, mesmo tendo comprado um imóvel no início do ano passado, e se agora o quisessem vender, não perderiam dinheiro, principalmente considerando que o dinheiro não tem uma rentabilidade superior noutro tipo de investimentos, nem as unidades vendidas diminuíram. Portanto, houve, de facto, uma diminuição no fim do ano passado, mas, por exemplo, no primeiro trimestre deste ano, transacionaram 50 mil habitações. E esse é um número muito significativo porque só teve paralelo no período áureo, antes do início da pandemia. E nós estamos num período que digamos, estávamos a atingir um platô da explosão imobiliária, ou seja, o crescimento que nós assistimos desde a última crise imobiliária até agora já estava num platô, já se notava uma ligeira tendência de correção, que esta pandemia veio, de certo modo, intensificar, mas atenuar ao mesmo tempo, porque houve muitas medidas protecionistas que entraram em vigor. O que nós temos aqui também que perceber é que, neste último ano, 30% da habitação que foi comprada, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto, os dados são relativamente semelhantes, e no Algarve também não diferem muito, 30% é por estrangeiros. E os estrangeiros em Portugal tipicamente compram sem recurso a crédito, portanto compram a pronto. E, de certo modo, este fenómeno tem feito com que os preços de compra e venda residenciais não tenham sofrido um decréscimo como poderíamos imaginar no início desta crise toda, porque eu lembro do que se dizia há um ano atrás, isto vai arrebentar, vai explodir, vamos ter um fenómeno igual ao que aconteceu há 10 anos. Nós, se olharmos de abril de 2020 a abril de 2021, tivemos apenas 2 meses com uma variação negativa mensal do valor dos imóveis. Apenas 2 meses. Mas o que nós notamos é que está cada vez a decrescer mais esta variação. O que, olhando para séries temporais mais longas, se nada mudar, então podemos ter um semestre diferente daqui para a frente e um ano seguinte. Mas é extraordinário que nós vemos, e estavas a falar com muita certeza que é a realidade, que há mais insegurança, as pessoas olhamos para o futuro e temos um futuro incerto, fala-se das moratórias, fala-se de alguns riscos, mas o que acontece é que claramente que os preços dos imóveis não caem. Aliás, há muitas zonas no país que até os preços dos imóveis sobem, há transações. Como é que nós podemos justificar isto? Há indicadores que são difíceis também de apurar, que é as transações aconteceram, houve unidades transacionadas, unidades vendidas, mas depende de quem é que as comprou. Portanto, se calhar, são menos o número de portugueses que as adquiriram e, eventualmente, podem está-lo a fazer numa ótica de investimento. Eventualmente, não. Estão a fazê-lo numa ótica de investimento. Isto porquê? E agora já é uma leitura mais opinativa, porque, de facto, futurologia são opiniões. Sim. Portanto, não podemos olhar para isto numa justificação mais técnica, assim fácil. O que nós notamos também, e isso aí já são números, a Euribor está estabilizada, as taxas de juros começam ligeiramente a subir, os bancos têm que gerir o risco, porque, de facto, as moratórias em setembro vão afetar, há pessoas que não vão conseguir voltar a pagar a amortização e os juros, e, portanto, vai haver produto a entrar no mercado fruto dos incumprimentos, portanto, dos defaults de pessoas e instituições, e isso, de certo modo, tem que ser gerido pela banca, e bem, a bem de todos, não é? E, portanto, quando a Fitch estima que entre 5% a 20% das moratórias vão gerar situações de incumprimento, se arredondarmos ali para o meio, a puxar um bocadinho para cima para sermos, digamos, defensivos, que 15% das moratórias tenham essa redução. Portanto, vai ter de haver uma subida do nível de risco percepcionado pela banca, o que vai colocar mais dificuldade no acesso ao crédito, naturalmente. Isso vai fazer com que mais portugueses, e eu falo dos portugueses, não falo dos estrangeiros, terão de recorrer ao arrendamento como uma opção para ter uma habitação própria uma habitação para viver. E ao fazerem isso, vão ter que arrendar uma casa que alguém teve que adquirir. Digamos, o mundo é o que é, e portanto há uma simetria, digamos, das carteiras das pessoas, e há pessoas que têm muito mais dinheiro do que outras e de certo modo, vão aproveitar este momento, e já estão a aproveitar este momento, para criar carteiras de imóveis para colocar no mercado de arrendamento.
Portanto, em Portugal, uma previsão de longo prazo que já se começa a verificar desde há 2 anos, portanto, já há 2 anos que isto se prevê, a noção do multifamily building, portanto, as construções que estão a ser feitas mesmo novas, muitas delas são feitas por investidores que pretendem depois colocar estes imóveis no mercado de arrendamento, porque sabem que o acesso à habitação própria do português vai ser mais difícil no futuro. Portanto, isto é claro, é algo que vai acontecer e, de facto, há muitas pessoas que estão e organizações e fundos que se estão a estruturar a aproveitar esta situação para fazer compras. Pois era isso que eu ia dizer, que nós temos visto muitos investidores e muitas pessoas que nos contactam na Reorganiza exatamente, não só falando dessa ideia de que daqui a uns meses, com o fim das moratórias, os preços podem baixar, aquilo que nós também não acreditamos muito, mas vimos muitas pessoas claramente a quererem entrar no mercado certo. Para rentabilizar as suas poupanças e pensamos que isso pode ser um suporte aos preços e às transações no segundo semestre. Sim, ninguém neste setor antecipa, digamos, até se uma notícia recentemente dizia que o setor da mediação imobiliária finalmente estava otimista ao fim de um ano de moderado silêncio. Portanto, nem pessimismo nem otimismo, mas, portanto, prepararmos para o pior, esperarmos o melhor e agora há de facto um sentimento de otimismo. Porquê? Porque as rendas desceram, portanto, há cidades como Lisboa e Porto, onde o mercado de arrendamento sofreu um decréscimo significativo, estamos a falar de menos 6% de média, mas em Lisboa foi menos 18%, no Porto foi menos 8%. Isto porquê? Porque, de facto, o turismo que desapareceu fez com que muitos operadores do alojamento local, que estavam alavancados, muitas vezes, em crédito ou em arrendamentos de longa duração, para depois fazer o subletting, de repente ficaram sem os seus negócios e tiveram, como via de escape, para não entrarem em default, colocar os produtos no mercado de arrendamento convencional, mas, de longa duração ou média. Mas muitas vezes não são habitações que estão especificamente preparadas para ter uma família. Certo. Estão preparados para ter um backpacker que se instala uns dias, não é? E isso faz com que haja uma pressão nesses preços de descida. E aqui, muitas vezes não, o valor dos imóveis é também determinado pelo yield que eles possibilitam como um veículo de arrendamento. E isso, de certo modo, também nos permite claramente assumir que até ao fim do ano vai haver uma correção, porque se as rendas estão a descer na casa dos 18%, 8% em algumas cidades, e compensado, felizmente, por outras onde não há produto, cidades como Castelo Branco, por exemplo, é quase impossível de arrendar uma casa neste momento. Portanto, vai haver aqui algumas correções e os agentes estão, de facto, à procura destas oportunidades, porque vai haver produto que vai ser colocado no mercado a desconto, mas é imediatamente absorvido. Portanto, o que nós sentimos, é o que vocês também sentem, são inúmeros os agentes económicos que dizem tudo o que aparecer a preço e a médio prazo, portanto, investidores mais institucionais ou pessoais, mas com uma visão de mais longo prazo, percebem que o setor imobiliário é um setor cíclico, como todos os outros, mas tendencialmente crescente e, portanto, vão aproveitar-se de quem fez um investimento há 2, 3 anos e que correu mal porque teve azar, desde janeiro do ano passado, e agora vão olhar para ele numa perspectiva de médio e longo prazo e não se importam de pagar um pouco acima do que as rendas indicariam, porque também vão comprar, eventualmente, imóveis que estão com arrendamentos de média duração, que conseguem facilmente depois aplicar-lhes uma renda adequada quando for o tempo. Não é? Portanto, estamos a ver dias estranhos, sim, mas dias de oportunidade. Se calhar aqui uma reconfiguração dos investimentos, não é? E da forma como as cidades estão organizadas. Isto acaba depois por também ter um impacto ao nível da relação das pessoas com o dinheiro, não é? Portanto, tem sim, senhora, porque isto é uma opinião pessoal, de facto, e isto comparando com outras geografias. A dificuldade e, digamos, o maior desafio e as maiores oportunidades do setor imobiliário em Portugal prendem-se com a dificuldade e com a poupança em o cidadão português, fruto dos baixos salários que praticamos, infelizmente no nosso país, tem de gerar poupança. E sem poupança, o acesso, por exemplo, ao crédito de habitação é um desafio. Sim. Portanto, é preciso ser muito bem aconselhado, bem estruturado, portanto, saber o que fazer, como fazer, o limite a que eu consigo chegar e a pessoa depois fazer esse investimento. E, de facto, muitas pessoas vão ter essa dificuldade e, portanto, vão ter, como falámos há pouco, recorrer ao mercado de arrendamento e esta reconfiguração vai existir. Portugal é um país que, desde o 25 de Abril, o sonho de ter casa própria, digamos, impera na vida das pessoas, não é?
Há outras geografias em que isso já não acontece há muitos anos. Portanto, eles tiveram esse fenómeno no fim de uma guerra mundial, se calhar. Portanto, e hoje em dia esta reconfiguração vai acontecer, o mercado de arrendamento vai crescer e vai-se profissionalizar. Esta é, digamos, a visão que nós temos no mercado. Porquê? Porque aqui há 30 anos, o senhorio era a pessoa que tinha feito alguma poupança, tinha comprado um prédio. Tinha comprado um prédio, via no último piso, arrendava aos outros, e depois, como as rendas, sabemos o que aconteceu ao congelamento das rendas, desde também no 25 de Abril, tinha pouca capacidade para fazer, digamos, a manutenção adequada do edifício por aí fora. Isto hoje está a mudar. Estamos a falar de players que têm, internacionais, que têm 100 mil apartamentos arrendados na Europa e que em Portugal também querem mais 10 ou 15 e estão a entrar e vão dar um nível de profissionalismo e eventualmente vão conseguir até diminuir o valor das rendas por efeitos de economias de escala, se necessário. Poderão conseguir fazê-lo, mas claro, como são agentes económicos, vão tentar maximizar esse rendimento ao máximo. E, portanto, eu creio que toda esta conjugação vai fazer de suporte ao mercado imobiliário. Eu não acredito que o mercado imobiliário tenha, nem eu, nem ninguém, temos de estar todos enganados, tenha um crash e que de repente as pessoas vão aqui perder, digamos, as suas poupanças todas que estão colocadas nestes imóveis. Temos ainda um outro fenómeno muito interessante que é, além da deslocalização que o teletrabalho, e isto depois são decisões políticas que podem ter um impacto curioso neste setor, porque se as empresas forem autorizadas e existirem uma série de mecanismos que até as fazem dinamizar o teletrabalho, vai haver uma reconfiguração, digamos, do que é a malha urbana versus não urbana, porque as pessoas podem procurar imóveis em cidades como, por exemplo, Santarém, que está a ter uma explosão de procura, porque está a 45 minutos de Lisboa, é uma cidade giríssima, está aqui perto, era barata e vai deixar de ser, não é? Portanto, é natural. Vamos assistir a isto e vamos assistir a um fenómeno ainda mais curioso, e esse já é real. Há estrangeiros, affluent, com excelente capacidade aquisitiva, para o standard português, são ricos, e que descobriram que Portugal tem uma excelente qualidade de vida, tem um excelente nível de segurança, o terceiro país mais seguro do mundo, tratamos-los bem, comem bem, há boas escolas cá. Nós notamos, por exemplo, as escolas internacionais a aparecerem e a serem construídas. Uma nova aqui só na zona de Lisboa, uma nova em Sintra, outra em Alfragide. E estas escolas internacionais que exigem tickets de 1.500 euros por mês aos alunos, não é para o cidadão português normal, é para o muito internacional, diz o nome, é para o estrangeiro que se está a instalar cá e que adquire imóveis que pode. E os imóveis, os 30% da área metropolitana de Lisboa comprados por estrangeiros, não são imóveis de 100 mil euros. Sim. É o que faz puxar a média do produto vendido em Lisboa para um patamar muito superior. Temos zonas do país, como a Comporta, Carvalhal, outras zonas do Algarve, que estão em franquíssimo desenvolvimento, para não falar das zonas premium de Lisboa. Sim. E Porto. E isso tem depois uma relação muito direta com as questões do Golden Visa, por exemplo. Sim, era uma coisa interessante que estavas a falar, e agora não temos muito mais tempo, que é exatamente, percebemos que vai haver uma clara reconfiguração do país em termos de gestão das habitações, do investimento imobiliário. As famílias vão ter que se adaptar muito, certamente vão ser uns semestres daqui para a frente muito desafiantes, e enfim, também em breve que gostaríamos de repetir esta nossa conversa para vermos daqui a um tempo como é que vão ser os próximos... Checks and balance, ver como exatamente, como é que as coisas estão, exatamente, para tomar aqui de novo pulso ao mercado imobiliário. E, portanto, muito obrigado por este contributo. Falaremos. Nós é que agradecemos. Noutra oportunidade. Bem, podem ver estes e outros conteúdos no espaço Economize com a Reorganiza em jornaleconómico.pt. Não se esqueça, nós temos todo o gosto em responder a algumas questões que possam existir, portanto, pode enviar-nos as suas questões para o e-mail economize@jornaleconómico.pt, que serão respondidas por nós noutros programas. Esperamos por si na próxima semana. Muito obrigado.